Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 2, nós estamos falando sobre as leis de Newton. E nessa aula a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton para o movimento. Então, para começar a falar sobre a terceira lei, vamos considerar novamente o exemplo de um bloco de massa m que está preso a uma mola, e esse bloco pode se movimentar aqui numa superfície lisa sem nenhum atrito. Então, digamos que eu movimento esse bloco uma certa distância x, então houve um deslocamento aqui x desse bloco, e quando isso acontece, existe uma força, chamada de força elástica, que a mola faz sobre o bloco. Então, quando eu puxo o bloco, eu movimento o bloco, a mola puxa também o bloco na direção, aqui no sentido da direita para a esquerda. Só que, ao mesmo tempo em que a mola está puxando o bloco, a gente pode dizer que o bloco também está puxando a mola com uma força F'. A única diferença entre essas forças é o sentido em que elas atuam. Então elas têm a mesma direção, elas têm o mesmo módulo ou intensidade, mas elas têm sentidos diferentes. E é isso que diz a terceira lei de Newton. Então, segundo a terceira lei de Newton, se um objeto exerce uma força sobre um segundo objeto, então aqui eu tenho a mola que está exercendo uma força sobre o bloco. O segundo objeto exerce a mesma força sobre o primeiro. Então, se a mola exerce uma força sobre o bloco também exerce uma força sobre a mola. Só que essa força ela é no sentido oposto. Ou, em outras palavras, a ação da mola gera uma reação do bloco. Só que essa reação ela tem sentido oposto, ou ação igual a menos reação. Então aqui no caso de uma maçã, novamente, que está sobre uma mesa, a gente tem a força peso, que age sobre a maçã, e a gente também tem uma reação. Por quê? A maçã está realizando uma força sobre a mesa. Essa força que a maçã realiza sobre a mesa é a força peso. Só que, como existe uma força atuando sobre a mesa, a gente tem que ter uma reação da mesa. E essa força de reação é a força normal. Então a maçã empurra a mesa e a mesa empurra a maçã, com a força igual, só que com sentido diferente. Sentido oposto, no caso, né? Então a terceira lei ela é sempre válida, estejam os objetos sendo ou não sendo acelerados. No caso anterior a gente tinha uma aceleração, né? O bloco ele era acelerado pela ação da mola. Aqui a gente não tem aceleração resultante, mas a lei de Newton também continua sendo, a terceira lei de Newton continua valendo. Vamos considerar uma aplicação bem prática da terceira lei de Newton, que acontece quando a gente enche uma bexiga. Então a gente vai e enche uma bexiga, um balão de festa, né? Mas não amarra o balão. O que acontece se a gente solta, deixa o ar sair pelo balão? Provavelmente o que vai acontecer é que o balão ele vai sair voando. Por que ele sai voando? O que acontece com o balão? Então vamos lá. Então a gente tem um balão. Quando a gente solta ali a extremidade do balão, né, que o ar começa a sair, o que acontece? Esse ar ele vai ser expelido. Então o balão ele vai fazer uma força sobre o ar, ele empurra o ar. Essa ação gera uma reação do ar. Então o ar ele acaba empurrando a bola, ou a bexiga, o balão de festa, né, no outro sentido. E aí essa força de reação gera esse movimento que a gente viu do balão. Vamos ver que realmente a força de ação ela tem que ser igual em módulo à força de reação. Então digamos que a gente tem aqui sobre uma superfície lisa, sem atrito, dois blocos. Um ao lado do outro, né? Um encostado no outro. Então o bloco A tem uma massa MA igual a 5 kg, enquanto o bloco B tem uma massa MB igual a 15 kg. E aqui na lateral do bloco A existe uma força atuando, uma força de intensidade 20 newtons, que atua no sentido positivo do eixo X. Ok? Bom, então eu tenho essa situação. Essa força ela está atuando sobre o bloco de massa MA, só que o bloco de massa MA também vai fazer uma força aqui sobre o bloco de massa MB.
Então eu posso pegar esse conjunto dos blocos, somar as massas deles e dizer que a força resultante ela vai ser igual à soma das massas dos dois blocos multiplicado pela aceleração que eles vão ter. Então, se essa força aqui faz os blocos se movimentarem com uma aceleração, a soma das massas multiplicadas pela aceleração que foi gerada vai nos dar justamente a força F. Aqui eu posso, como a força e a aceleração vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso eliminar a notação vetorial, trabalhar apenas com a notação escalar. Então aqui eu tenho o módulo da força, que é igual à soma das massas multiplicado pelo módulo da aceleração. Substituindo os valores, né, o módulo da força é 20 newtons, as massas valem 5 e 15 quilos, e aqui eu quero descobrir qual é a aceleração. Posso fazer isso facilmente, né, resolvendo essa equação aqui. Eu vou encontrar que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu tenho uma massa de 5 kg e outra massa de 15 kg, essas massas estão tocando aqui uma na outra, e aplico aqui do lado esquerdo uma força de 20 newtons, isso gera nesses dois blocos, que vão se movimentar de forma unida, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, os dois blocos vão ter essa aceleração. Vamos analisar agora separadamente cada bloco. Primeiro, o bloco MB. Quais são as forças que atuam nesse bloco? Eu tenho a força AB. O que é a força AB? A força AB é a força que o bloco A faz sobre o bloco B. Então, lembre-se que eu tenho uma força lá agindo no bloco A, e essa força que atuava no bloco A, que era a força F, fazia com que o bloco A, que estava encostado no bloco B, empurrasse o bloco B. Então, esse empurrão ele acontece por conta dessa força FAB, a força que A faz em B. Então, além disso, a gente tem a força peso, que é PB aqui, que é menos MBG na direção J, negativo, né, porque aponta para baixo, e a normal, que aponta para cima, então é positivo, mas também é igual ao peso, uma vez que elas estão em equilíbrio, né? A normal e o peso estão em equilíbrio, então as duas são iguais, portanto elas se anulam, então eu não preciso levar em consideração essas duas forças, o peso e a normal, nessa situação. Bom, então, escrevendo aqui a força resultante que age sobre o bloco B é apenas a força FAB, uma vez que as outras forças se anulam, então só tem essa força resultante, FAB, e a força resultante é igual à massa de B vezes a aceleração de B. Reescrevendo aqui em termos dos vetores unitários, né? A força AB atua na direção positiva de x, e aqui MB vezes A, a aceleração também está na direção e no sentido positivo de x. Eu posso eliminar aqui a notação vetorial, então FAB, a força que A faz em B, vai ser a massa de B, que é 15, multiplicado pela aceleração, que a gente já determinou que era 1. Ou seja, a força que A faz em B, essa força aqui, é de 15 newtons na direção positiva do eixo x. Só que ao mesmo tempo em que o bloco A faz uma força no bloco B, o bloco B também faz uma força no bloco A. Então vamos analisar agora as forças que atuam no bloco A. Então, como a gente já viu, a gente pode considerar aqui o peso e a normal do bloco A, porque se anulam, tá? E aqui a gente vai ter a força que eu apliquei inicialmente, a força F, e agora a gente tem também a força que o bloco B, a força de reação, né, do bloco B no bloco A. Então o bloco A vai empurrar o bloco B e o bloco B vai empurrar o bloco A. Eu posso escrever aqui a força resultante será a soma desses dois vetores, né, F mais FBA, essa soma aqui, que é igual à massa do bloco A vezes a aceleração do bloco A. Então aqui eu posso substituir F, a força F, por 20 na direção I, né? 20 é um módulo, a intensidade da força F, mais a força que B faz em A. Isso vai ser igual a massa de A, que é 5, vezes a aceleração, que a gente já viu que é 1 metro por segundo ao quadrado. Então daqui a gente vai pode concluir que a força que B faz em A vai ser, passando esse 20i para o outro lado, ele vai negativo. Então aqui a força que B faz em A vai ser 5 menos 20.
na direção I, portanto, a força que B faz em A é menos 15 newtons na direção I. O que é que a gente pode concluir, então? Que a força que B faz em A é menos a força que A faz em B. Ou seja, a força de reação ela tem sentido oposto à força de ação, conforme diz a terceira lei de Newton. Uma aplicação também bem interessante dessa terceira lei de Newton e um pouco estranha, que pode parecer um pouco estranha, né, para a gente, ela acontece da seguinte forma. Imagine que você tem um objeto, pode ser uma maçã, por exemplo, e essa maçã ela está a uma certa altura h da Terra, então ela está caindo em direção à Terra. Tá? Você solta a maçã, ela vai cair em queda livre em direção ao planeta Terra. Quanto tempo levaria para a maçã atingir a superfície da Terra? Bom, isso é fácil de fazer, né? Só você pegar lá as equações da cinemática e você vai concluir que, uma vez que a altura vai ser igual, a altura ou a posição, né, aqui, vai ser igual a gt² sobre 2, uma vez que a velocidade inicial, estou supondo que é zero, então solto do repouso. Isso aqui nos leva que o tempo de queda vai ser igual a raiz de 2h sobre g. Então esse é o tempo que leva para a maçã sair daqui, da altura h, e cair na superfície da Terra. Só que, por que isso acontece? Né? A maçã cai porque tem uma força agindo sobre ela, que é a força gravitacional. Só que pela terceira lei de Newton, a mesma força que atua na maçã tem que atuar na Terra. Lei de ação e reação. Só que essa reação ela tem um sentido contrário. Ou seja, da mesma forma que a Terra está puxando a maçã também está puxando a Terra. Então a gente também pode aplicar aqui a segunda lei de Newton ao planeta Terra e a gente vai obter que, como as forças são iguais, né, então o módulo das forças são iguais, então mg, que é a força que atua aqui na maçã, vai ser igual a massa da Terra vezes a aceleração que é gerada na Terra, que eu ainda não sei quem é, mas eu sei que a massa da maçã aqui, multiplicado por g, que é a aceleração da gravidade, isso vai dar o peso da maçã. Então o peso dessa maçã vai ser igual a massa da Terra multiplicado pela aceleração a que a Terra está sujeita. Posso organizar essa equação, né, e encontro que a aceleração que a Terra está sujeita é igual a mg sobre a massa da Terra. Mzinho, lembrando que mzinho é a massa da maçã. Ou seja, eu tenho uma aceleração aqui do planeta Terra, então o planeta Terra está sendo acelerado. Então, se o planeta está sendo acelerado, significa que o planeta Terra está se movimentando também. Então não é apenas a maçã que cai em direção à Terra. A Terra também está caindo em direção à maçã. Então, se a Terra está se movimentando, eu vou chamar esse movimento na direção Y, né? Vou dizer que esse movimento é Y. Vale a mesma coisa aqui que valia para a maçã, então a equação do movimento aqui, com velocidade inicial 0. Então vai ser a aceleração da Terra sobre 2, multiplicado por t². A aceleração da Terra está aqui, né? Então posso substituir esses valores e organizando aqui essa equação eu chego nesse resultado. Que a distância que a Terra percorre, y, é igual à massa da maçã dividido pela massa da Terra multiplicado pela altura da queda da maçã. Ou seja, enquanto a maçã cai uma distância h, a Terra cai em direção à maçã uma distância y que é dada por essa relação aqui. Para a gente ter uma ideia de como isso é pequeno, vamos substituir aqui alguns valores. Então, digamos que a altura da maçã seja 1 metro, tá? Que a massa da maçã seja de 0,1 kg. E vamos pegar o valor da massa da Terra. A massa da Terra é aproximadamente 6 vezes 10 a 24 kg. Quando a gente pega esses valores e substitui aqui nessa equação de y, nessa equação que vai me dar o quanto a Terra se movimentou, o resultado que a gente chega é muito pequeno. Y é aproximadamente 1,7 vezes 10 a menos 26 metros. Ou seja, enquanto a maçã caiu 1 metro, a Terra se movimentou 1,7 vezes 10 a menos 26 metros em direção à maçã. O que é algo praticamente imperceptível, né? Então não tem nem como a gente medir essa distância que a Terra percorre.
Mas o que é que esse resultado significa? Toda vez, por exemplo, que você der um pulo na Terra, né? Você pulou, você tirou os pés do chão, saltou, na verdade você também está fazendo com que a Terra se movimente em direção a você. Então, quando você estiver, na verdade, quando você estiver subindo, a Terra vai estar se afastando. Quando você estiver descendo, a Terra vai estar se aproximando de você. Ou seja, basta você dar um salto, dar um pulo, que você consegue movimentar toda a Terra. Claro que esse movimento ele é muito pequeno, é praticamente irrisório.